Oi, eu sou Fernando Arede. Vamos fazer uma reflexão em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder diário, cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se guardais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Nessa proposta, nessa reflexão, a ideia é cultivar a sabedoria, mas não adianta anunciá-la se eu não praticá-la. E é importante eu ter um espelho e olhar também para os meus feitos, da minha intenção. Muitas vezes eu não interpreto as coisas e acho que estou certo, justificando porque aquela pessoa foi arrogante ou foi desagradável comigo e eu reajo aparentemente com humildade, mas dentro de mim, do meu coração, houve revanchismo, houve mágoa, ressentimento. E essas são ervas daninhas que fazem brotar muitos males dentro da pessoa. Eu confesso que muitas vezes perdoei com a boca, declarei perdão, não me vinguei, não reagi perversamente, mas dentro do meu coração eu guardei inveja, assim, uma amargura, e depois de um tempo buscando em Deus aonde estava o erro e justificando a razão da minha amargura, ou da minha inveja, ou do meu mal-estar, depois de um tempo eu comecei a compreender, o erro estava em mim. Quando você está inquieto, aflito, ou tem uma reação invejosa, amargura, uma reação de rivalidade, tem ciúmes, atenta para isso e observa se o erro não está dentro de você. Mas o outro é quem me provocou, foi ele quem falou mal de mim, foi ele quem me desrespeitou, foi ele quem me afrontou. Sim, o erro dele é claro e notório. E nós, verbalmente, devemos perdoá-lo. Mas é aqui com Cristo Jesus, a necessidade é perdoar de coração. Abrir mão, simplesmente aceitar a ofensa e deixar ela. Não se firmar na boca do outro, porque muitos e muitas vão falar mal de você, como tantos vão falar bem. Afinal, se nós pensarmos com calma, Jesus não agradou a todos. Teve alguns que o seguiram e exaltavam, mas teve outros que amaldiçoavam o nome do Senhor Jesus. Os apóstolos, da mesma forma, teve alguns que o seguiam e gostavam, outros amaldiçoavam e perseguiam, tanto que os apóstolos, em sua grande maioria, sofreram mortes terríveis. Eles geraram intrigas porque pregavam o evangelho na época. E hoje existe neste mundo uma rivalidade natural entre religiões e ideias. E com partidos políticos também vocês vão ver isso. Quando alguém defende o seu lado, a sua religião ou o seu partido, muitas vezes se toma de uma raiva, de um ódio, de uma competição desnecessária que não faz crescer nada, que não gera simpatia. Esta não é a sabedoria, esta é a confusão do homem. Eu não posso, irmãos, você não pode, nós não podemos mudar o outro. Eu não posso mudar o outro que está com sentimentos ruins,
mas eu posso, pelo menos, sondar o meu coração e ver o que está errado em mim. E quando eu perceber que a inveja, a ciúme, a mágoa dentro de mim, então eu tenho que me humilhar. A humildade aqui necessária começa em mim mesmo, aplicada em mim mesmo. Eu tenho que me humilhar diante do Altíssimo e suplicar misericórdia e libertação da minha raiva, da minha arrogância, porque qualquer vingança não vem do Senhor. A vingança pertence a Deus e não a nós. Deus nunca mandou nós nos vingarmos. Ele sempre mandou perdoar e deixar de lado. Ainda que alguém te ofenda profundamente, perdoa e deixe na minha mão. Quem julga é o Senhor. Deve ser assim. Essa é a proposta do Evangelho. E nós diariamente alimentemos pequenas marcas, pequenas mágoas, e essas são ervas daninhas que vão crescendo e criando um transtorno ainda maior cada vez mais. E o inimigo não perdoa, não. Os demônios atuam para gerar mais contenda ainda, porque demônios se alimentam de contendas, de raivas, de invejas. Eu preciso repensar meus conceitos. Eu preciso repensar que pedir perdão é fácil. Perdoar de fato só pela unção do Espírito Santo e pela contrição sincera diante do Deus Altíssimo. Essa é a chamada. Humilhemo-nos e busquemos a presença de Deus. Agora, se atentarmos para o versículo 18 do capítulo 3, queremos a justiça, então pratica a justiça. E o próprio Senhor fala, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. O alvo da sabedoria é germinar, plantar, espalhar a paz, contornar malefício, olhar com simpatia ou amenizando a temperatura quando tiver um erro do irmão. Como diz na música, olhar com simpatia o erro do irmão. Amenize a temperatura, não seja o juiz daquela vida, porque ela vai responder pelo próprio erro dela. Assim eu vou responder por tentar ser o promotor ou juiz de outra vida. E acreditem, pagamos caro por isso. De quando em quando eu me vejo sendo alimentado ou me alimentando de mágoas. Então é necessário fazer uma espécie de inventáriozinho, uma introspecção, um trabalho de contrição diante do Deus vivo, em súplica pelo Espírito Santo operar, retirar, me limpar dessas mágoas e acusações internas, porque elas atrapalham completamente a minha comunhão com o Senhor. E se eu vou espalhar a paz, eu preciso ter a paz dentro de mim. Por isso muitos são pregadores do Evangelho, mas não têm a paz e apenas pregam carnalmente falando. Mas pregar pelo Espírito é necessário primeiro preparar o templo onde o Espírito habita. E o templo é o nosso coração, é o nosso corpo. Então eu tenho que trabalhar em Cristo, com Cristo, o templo, a limpeza do Espírito Santo dentro de nós. Quer dizer, o Espírito Santo vai nos limpando. Ele vai realizando a obra à medida que nós nos humilhamos e reconhecemos que precisamos sim desta limpeza. Aí vem a paz. A paz do Espírito Santo é bendita, soberana, amorosa, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, é o fruto do Espírito. Mas a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Eu estou enfatizando esse versículo para que fique claro entre nós. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Numa outra versão diz assim, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores ou pelos pacificadores. Para eu ser um pacificador e espalhar a paz, eu tenho que ter a paz dentro de mim, e então a paz vai emanar dos meus lábios. Algo de bom sairá, fluirá. Queremos permear, queremos espalhar, queremos declarar a paz. Vivamos a paz primeiro em nós mesmos, mesmo diante de tremores e temores.
de dificuldades e aflições, mas a paz é interior. Ela se renova dentro de nós. Precisamos da paz. Porém, é um alvo. O alvo é a paz para permearmos e germinarmos a semente da paz entre as pessoas e o mundo. Mas devemos enxergar a nós mesmos. O Espírito Santo vai cuidar de tudo. Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso dele. Porque Jesus disse que veio para os enfermos, não para os sadios. Agora eu pergunto, quem é sadio diante de Deus? Quem não tem suas dificuldades interiores? Todos têm, mas nem todos reconhecem que têm. Temos que reconhecer. E então podemos entender o que está em João capítulo 14, versículo 27. Quando o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz significa eu prometo a vocês a minha paz. A minha paz, a paz de Cristo, Ele nos concede, Ele nos dá, Ele nos permite usufruir dela. Porém, temos que amadurecer a paz em nós, mediante também a um caminho estreito com Cristo, a um caminhar com Cristo. Então a paz vai sendo gerada dentro de nós. Eu conheci pessoas que eram realmente pacificadores e espalhavam a paz. Parece que nada lhes incomodava. Na verdade, muitas dificuldades existiam, mas eles as venciam com uma paz impressionante. E essa paz me chamou muita atenção. Como eu quero, como eu preciso, como eu necessito, como nós necessitamos da paz de Cristo dentro de nós. Este é o caminho da sabedoria. Mas devemos cooperar com o Espírito Santo, mostrando as nossas dificuldades para nós mesmos, para a nossa consciência. Pare de se justificar. Aonde tiver sentimentos nocivos que são mencionados também em Gálatas 5, versículo 19, 20 ou 20, 21, está ali. Versículo 22, 23 é o fruto do Espírito, mas também tem as obras da carne. E esses sentimentos denotam, mostram as nossas perversidades interiores quando elas nos atacam. Escolha a paz, busque a paz, almeje pela paz, clame pela paz. E nós seremos pacificadores e vamos germinar, espalhar a semente da paz. Que o Senhor nos ajude a sermos mais sábios diante do mundo, apregoando a paz de Cristo. E eu suplico isto em nome de Jesus. Amém.